Olá, estamos começando mais um Primecast e hoje a nossa convidada, como sempre, muito especial, mas ela vai me dar um pouco de trabalho para apresentar. Esqueci de falar que hoje eu tô aqui com a minha irmã e sogra, eu sempre esqueço. Eu vou começar, eu tenho que fazer a abertura, né? No próximo, então, você então, faz. Tá bom. Tá. Você quer apresentar no essa mês convidada? Que vem, né? No mês que vem, né? Porque, gente, a Adriana Ubaldini, mas aí depois vem tantas siglas, DDS, MSC, PhD eu sei o que é. Mas e os outros, doutora Adriana? Seja bem-vinda e explique pra gente tudo isso. Muito obrigada pelo convite, meninas. É um prazer estar aqui hoje. Na realidade, eu só coloquei em inglês mestre, doutora, e a gente aqui no Brasil tem o pós-doutorado, né? Uhum. Então, eu sou pós-doutora, mas sou Adriana. Hoje a gente pode conversar como Adriana. Não muito chique, vamos usar esse pós-doutora, porque eu acho que a gente não recebeu ninguém ainda com esse título. Você é a verdadeira doutora, né? Sim, porque se a gente for pensar, doutor é quem tem o doutorado, né? Não quem se forma em... Hoje todo mundo é doutor, né? Hoje todo mundo é doutor. A gente vê qualquer curso, eu sou doutor, mas... Sim, eu sou doutora de... Antigamente também, né? Porque o farmacêutico era doutor, O né? advogado era doutor. Os advogados, eles ainda prezam muito por isso, né? Sim. Acho que mais que os doutores. Mais que os doutores, os advogados. Você tem que... Eu tinha um professor no doutorado que falava, não, você não é doutora. É só quando finalizar. Sim, Posso chamar de Dri? Por favor. Então, tá bom. Eu sempre gosto de começar relembrando a infância. Pra gente conhecer toda a sua trajetória, eu acho que a infância tem uma grande influência na nossa vida. Você pode contar pra gente como foi sua infância? A minha infância foi aquela infância bem raiz, sabe? É. De férias na fazenda, de cavalo, bicho de pé. Não existe mais. Não existe mais. Meu pai e meu avô, eles tinham um sítio. Então, a minha mãe, Meu pai é bem tradicional, né? Então, quando eles casaram, ela teve que... Por opção e também por decisão dos dois, ela parou de trabalhar e ela criou a gente. Eu sou a irmã mais velha, tenho mais 2 irmãos. E a gente, durante a semana, assim, a gente tinha uma rotina bem doida. Acho que por isso que eu quis ter uma família grande, né? Com as crianças, né? E nas férias dava um tempinho, a gente ia pro sítio, pra fazenda. Então, eu fui uma criança mesmo. Graças a Deus, assim, e o que eu lembro também da minha infância era que todo domingo tinha sol, tinha chuva, minha mãe pegava os 3, colocava os 3 no carro e a gente ia pro culto. A gente ia... Eu penso, meu Deus, hoje eu sei como é difícil, né? Sim. E na época meu pai não era convertido, né? A conversão dele veio com a doença do meu filho. Então ela ia sozinha com as 3 crianças e é uma escadinha. A minha diferença pro meu irmão, então, acho que é 4 anos. Em 4 anos ela teve 3. Meu Deus. Rápido. Aquela história de que amamentando não engravida. Sei. Sabe? Quem cria 1, cria 2. Quem cria 2, cria 3. Então, foi uma infância muito boa, com a presença da minha mãe, assim, com bastante brincadeira, muita... Assim, a gente foi criado dentro da igreja, eu vejo que isso fez muita diferença pra mim, né? Tipo, ensina a criança o caminho que deve andar, sim, né? Sim. Então, por isso que hoje tem dia que a gente acorda no domingo, aquele cansaço, eu viro pro meu marido, não, a gente precisa, né? Porque a gente precisa mostrar pra eles que é importante não só a vida com Deus diária, mas a comunhão na igreja. Eles precisam entender que a gente tem que estar junto com os irmãos e que faz parte da nossa semana cultuar a Deus na casa dele. A disciplina, né? Eu acho que a gente mostra aí todos os domingos a igreja, né? Disciplina ao Senhor, né? É o dia de agradecimento, né? De louvar a Deus por aquela semana que passou, por aquela semana que vai vir, né? É importante. Isso você é uma referência que você trouxe da sua mãe? Teve mais alguma coisa que a Adriana mãe se assemelha a... É Cristina, minha mãe. Cristina, né? Eu tava vendo ontem stories dela. A Cristina? Eu acho que, assim, ela é meu maior exemplo, né? Ela é uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa. Ela, por onde ela vai, ela sai pregando, Eu tô doida pra fazer um curso com ela. Aquele curso de filhos, você já ouviu falar? Já.
Nossa, um curso maravilhoso. Ela agora já não dá mais pra entrar porque já começou. Já começou, né? Eu Mas- perdi. Eu queria fazer mas o primeiro próximo- Mulher Única. Ah, ela tá com isso também. Mulher É Única maravilhoso. também quero fazer. Vamos ver. O próximo curso eu te chamo. Por favor. Mas eu acho que eu tenho. A gente tem, né? A gente, mesmo, Sim. às vezes a gente não percebe, mas a gente tem muito dos nossos pais, né? Muito. É assustador. Eu acho que a gente percebe isso quando nós temos filhos. Sim, as mesmas falas, né? Os mesmos erros, as Os mesmas mesmos manias, né? É bem isso. E é difícil quebrar isso, né? Porque às vezes eu lembro assim, na minha infância, meus pais eram mais velhos, com a Thaís não sei se ela tem essa mesma memória. Mas tipo assim, eles não saíam pra brincar comigo. Então minha mãe ficava fazendo as coisas dela e eu era uma criança meio sozinha. Meu pai não deixava eu brincar na rua e eu ficava em casa brincando. E às vezes eu me pego fazendo isso com o Pedro e eu falo, meu Deus, eu preciso quebrar esse padrão. Eu preciso levar ele pra brincar, descer no parquinho, soltar ou então sentar e brincar com ele, né? E é uma... Nossa, eu acho muito difícil quebrar isso. Fora as frases que a gente repete igual, É que né? eu tinha a Tabata, né, pra brincar, né? Que a gente não tinha tanta diferença É. de idade, né? Mas assim, Quantos anos vocês têm de diferença? 11 anos. Ai, é bastante. bastante. 11 anos. A Tayane, Eu sou um acidente. ela é um Ah, que acidente. isso? É uma Um benção. acidente, é um acidente que Deus mandou para as nossas vidas, graças a Deus. É a nossa caçulinha. Ela, tipo assim, sempre é a irmãzinha, né? Não tem como falar minha irmãzinha. Quando eu falava, minha irmãzinha, eu pensava que era criança. Ainda não, ela já não é mais criança, ela já é mãe. E, doutora, a odontologia, como veio? Olha, isso é curioso. Tava pensando nisso essa semana. A minha mãe, também vem com a minha mãe, né? Ela foi aquela geração que sofreu muito com os dentes. Talvez os pais de vocês, né? Aquela geração que... Não sei, acho que ela não chegou em dentista prático, mas era aquela coisa rústica, né? Sim, minha mãe sofre até hoje. Ela E tem eu lembro que ela trauma. falava, não, olha, os meus filhos não vão sofrer com isso. Então, desde pequenininho, a gente ia com frequência ao dentista. E eu amava. Amava o cheiro do flúor, amava Como chegar... assim? Amava, eu gostava. Era Eu tipo também, assim, uma diversão. uma memória que eu tenho é do cheiro da sala do dentista de quando eu era criança Então, também. daí eu gostava. E eu sou geração, acho que minha mãe cuidou tanto, assim, eu acho que talvez eu tenha usado um pouco mais de flúor do que deveria. Hoje a gente conhece mais, né? Mas eu não tive cárie nenhuma. Então, assim, eu nunca sofri no dentista, era sempre aquela diversão. E daí, na época que eu tava para escolher a profissão, eu comecei a olhar e tal, daí eu falei, nossa, eu acho que eu ia gostar de ser dentista, porque eu tinha uma memória afetiva boa, né? E eu pensava, hoje eu vejo, nossa, até que eu fui madura, né? Porque eu pensava numa profissão que eu pudesse ser mãe, que eu pudesse fazer o meu horário, que eu pudesse, talvez, hoje eu trabalho mais meio período, por causa das crianças, né? Mas pensava nisso, em fazer a minha agenda para poder ter o meu lado mãe, porque eu via muito isso na minha mãe, né? Ela, antes dela casar, a minha mãe, ela fez, na época, um intercâmbio, né? Na época nem tinha esse nome. Com 16 anos, meus avós deixaram ela, a quarta filha. Sério? Ela chegou em Los Angeles sem falar uma palavra em inglês, com um número de telefone. Era uma missionária, porque a minha família toda, assim, meus avós já eram cristãos, eles ajudavam a implementar igrejas aqui no Brasil, e veio uma missionária lá de Los Angeles, e daí falou, se você quiser, pode mandar seus filhos, né, pra... E daí a minha mãe queria muito aprender inglês, e ela foi. Com 16 anos, cara e coragem, eu falo, gente, eu não teria coragem. Naquela sem época, celular. ainda Como sem celular, mãe, eu sem não teria nada. coragem. Acho Não, que mas acho que nem sei se como filha, porque igual, não tinha um Então, celular, não tinha... Ela você não tinha um conseguia número se de ver. telefone e uma às vezes coragem. a gente tem um sonho, né? E vai com 16 anos, você não É. pensa muito, E né? daí ela chegou lá sem falar nada, então ela cresceu muito profissionalmente, muito jovem por isso. Porque quando ela voltou pro Brasil, ela era fluente, ela chegou a fazer faculdade lá, que lá tem diferentes tipos, né? Tem o college e depois tem a faculdade, porque quando a pessoa se forma com 17, 18 anos, faz uma pré-faculdade. Então ela fez essa inicial em secretariado. Então ela chegou aqui, ela trabalhava em multinacional, ela era super bem profissionalmente,
até que ela casou e foi ter os filhos, né? E então ela fez essa pausa na carreira dela. Então eu pensava nisso, eu pensava, nossa, eu quero poder me dedicar também aos meus filhos. Não sei se vou poder me dedicar integralmente, né? Mas eu pensava nisso, que a odonto talvez seria... Quando eu passei no vestibular, eu lembro que eu passei... O primeiro vestibular que eu fiz para odonto mesmo, na UEM, eu não passei. Fiquei por uma vaga. Aquilo acabou comigo. Foi meia questão, assim. Eu estudei muito, muito. Daí pro próximo, eu estudei mais ainda. Sabe que eu me fechei no quarto e falei, nesse eu vou passar. E eu passei muito bem. Eu fui a primeira colocada da minha sala. E daí começaram, faz medicina, no próximo você passa em medicina. Eu falei, não quero medicina. E faltava pouco, sabe? Não teria passado se tivesse escolhido. Mas eu falei, não quero, porque eu não quero uma rotina muito intensa, né? Eu pensava, então a odonto acho que casou essa minha vontade de ser mãe, de poder ter os meus horários flexíveis, e eu amava, assim, eu tenho lembranças, o consultório da dentista era a Jane, dentista, vocês são de Maringá mesmo? Não, Não. somos de uma cidade pequena, nós somos de Santo Inácio. Mas é que pertinho. Dá 1 hora daqui. Então ficava ali na Tiradentes com a Parigô, Sei. onde tá saindo um prédio agora. Sei. Nossa, então era uma delícia, eu amava. E o dentista, uma criança atípica. Bem atípica. E seus irmãos gostavam também? Não tanto. Mas Imagina sua mãe ir com 3. Esses dias eu fui Meu com Deus. o Pedro, eu já falei, meu Deus. E você também vai com 3. Por enquanto com 2. Na verdade, com o Héctor ainda não levei. Eu respeito um pouco o processo dele. Sim. Porque ele foi muito invadido, sabe? A questão bucal e tal. Então, por enquanto, eu sou dentista VIP dele em casa. Tá certo. Mas você importante a leva gente eles entender em outro A dentista, Catarina, né? eu extraí já 2 dentes dela. Porque ela teve... filha de dentista sempre tem tudo, né? Ela teve retenção... Nasceu o 41 e o 31. E os descidos nada de amolecer. E brincava com o dente e tal, e nada. Eu não coloquei aquela sainha, porque conversei com alguns dentistas. Sabe aquela sainha que o pessoal coloca de isolamento? Eu falei, quer saber? Eu peguei lá meu anestésico tópico, comecei a brincar com ela e de repente extraí. Já fiz profilaxia, extração, né? Mas no Héctor ainda não. E na Vitória só escovinha de dente mesmo. A Vitória tá com 1 ano. 1 aninho, O Héctor Tem 3 e 8. 3 e 8. E a Catarina? Tem 6. Tem 6. Nossa, é tudo muito pertinho, É também, pertinho né? também. Dá 2 anos e meio de cada. Acho que Assim, uma na diferença ponta. boa, né? É uma diferença boa. A Catarina já me ajuda em tudo. Hoje de manhã ela já colocou suco pra todo mundo, já queria dar comida, ela já se acha... Ela às se acha vezes, mãe. Às vezes ela fala, meu filho. Eu falo, não, é seu irmão, não é seu filho, não. Não, ela deve nanar a Vitória, né? Ela cuida como se fosse boneca. Boneca. Mas é muito gostoso. Imagina eu quando a Tayane Não, nasceu. você devia achar que era filha mesmo, né? Porque era já conseguia nenê fazer tudo. mesmo, é. E aí, escolheu odonto, passou no 2º ano e como foi a faculdade? Eu era do grupinho dos nerds, sabe? Eu só estudava. Eu já comecei a faculdade namorando meu marido. Então, eu não ia em muita festa, nunca fui de balada, assim. Aproveitei muito a faculdade. Eu acho, assim, que muitos dos frutos que eu colhi pós foi porque eu me dediquei durante a faculdade. Eu ia em muito congresso, conheci muito professor. Na própria faculdade eu já decidi que eu queria ser professora, sabe? Então já comecei a fazer pesquisa, indo para essa área mais acadêmica. Eu acho que foram anos bem bons que eu aproveitei, estudei bastante e, sim, sinto saudade, mas foi puxado, para mim foi bem puxado. Teve algum professor que te influenciou? Olha, quando eu estava no 3º ano, vocês conhecem a Carol Danieleto? Sim. Ela era minha dupla. A na Carol, faculdade. a Carol vem agora em outubro aqui. Ai, que Consegui legal. arrastar ela. Então, ela era minha dupla. E totalmente diferente, né? Eu fui pra dentística e ela é buco, né? Daí, no 3º ano, ela virou Dri, a gente queria ir no congresso lá em São Paulo.
Daí eu falei, então tá bom, mas você vai apresentar trabalho? Eu falei, vou. Ela falou, vou. Então também quero. Só vou se for apresentar, né? Ela, então fala com a professora Renata Pascotto, porque ela me deu um caso. Era um congresso de estética. A Carol que queria ir. E daí falei com a professora Renata, naquela época não tinha nem WhatsApp, né? Era tipo ligar na clínica da professora. Liguei na clínica, falei com a secretária, eu sou aluna dela, queria saber se ela tem um caso, porque a inscrição é até amanhã e tal. Daí a secretária me retornou a ligação depois de um tempo. E a professora Renata falou, vem amanhã aqui, que eu vou fazer um caso, você me ajuda a fotografar. Eu falei, claro, nossa. Da onde vem essa fotografia? Já começou já desde ali. cedo. E daí, no fim das contas, meninas, assim, totalmente da professora. A gente foi para São Paulo, fui eu, a Carol e mais uma outra aluna da nossa sala, e eu ganhei em primeiro lugar. Porque o caso dela, gente, o trabalho da professora Renata é impecável, né? E ao ganhar primeiro lugar, tinha uns prêmios lá dos acadêmicos. Um dos prêmios, ganhei um kit de resina, um fotopolimerizador e ganhei uma publicação. Legal. Na revista da PCD. E foi ali que eu comecei. Daí eu, assim, ali que a dentística me picou, sabe? Daí a dentística e também a parte acadêmica. Daí a gente escreveu esse artigo, daí vieram outros artigos, virei monitora da professora Renata, ela foi minha orientadora de mestrado. Assim que eu me formei, eu já iniciei o mestrado lá na UEM e eu tive a oportunidade, assim, maravilhosa de trabalhar com ela. Quando eu me formei, como eu ia para o mestrado, não pensava em abrir clínica, né? Ela precisava ter algum dentista ali suporte, então eu fiquei com ela para fazer o doutorado de sanduíche. Eu acho que eu trabalhei com ela uns 5 anos, provavelmente. Então ela foi uma grande influência minha, assim. Da UEM tenho muitos professores que eu levo com muito carinho, mas ela seria minha mãe, como fala? Mãe odontológica. O professor Pascal sempre falava isso, que ele tinha os pais odontológicos e os pais biológicos, né? Então foi a Carol e a professora. A Carol que me puxou para o congresso, que eu nem ia, porque eu pensava, São Paulo, longe, né? Porque eu ia nos congressos aqui de perto. E foi assim que começou. E aí você fez mestrado e depois já foi direto para o doutorado ou teve uma pausa? Olha, eu fiz o mestrado e daí, depois do mestrado, eu fiz especialização. Eu trabalhava lá com a professora Renata e muita gente me perguntava se eu era estagiária, né? Não sei se aconteceu isso com vocês no começo da carreira, né? Mas você já é formada, você é estagiária? Daí eu falei, não, eu vou fazer uma especialização em dentística para falar, não, eu sou especialista em dentística, né? Você estava sendo um mestre! Olha que chique! E daí eu fiz a especialização, fiz lá na Unicamp, em Piracicaba. E daí, na sequência, eu entrei pro doutorado. Lá doutorado mesmo? Lá ou aqui? É que daí eu já era casada. Eu pensava em fazer um doutorado fora. Mas como eu já era casada, estava aqui em Maringá, o doutorado, eles exigem que você, por pelo menos um ano e meio, você fique mais imerso, sabe? Para fazer os créditos. Daí eu acabei fazendo aqui. Mas você fez sanduíche, né? Isso, sanduíche é assim, você começa aqui, você faz uma parte da pesquisa aqui, você vai para fora para fazer outra parte da pesquisa e você precisa voltar, por isso que é sanduíche, né? Tipo, é pão, recheio e pão, para finalizar. Finaliza na onde você começou. Aonde começou. Eu fiz o sanduíche no doutorado, foi maravilhoso. Assim. Para onde vocês foram? Para Los Angeles. A minha mãe morou em Los Angeles, isso foi uma coisa de Deus também. Quem foi meu orientador do doutorado foi o professor Mauro Baesso. Ele é da física, ele foi reitor, acho que faz uns 5, 6 anos que ele foi reitor da UEM. Ele é da física. Quando eu fiz o mestrado, eu fiz uma pesquisa com odontologia, mas dentro do laboratório de física. E daí a gente conheceu o professor Mauro, ele foi meu co-orientador de mestrado, e para o doutorado a gente acabou invertendo. Ele foi meu orientador e a professora Renata minha co-orientadora. E ele falava assim, Adriana, vai para fora, Adriana. Vai para fora que você vai abrir a cabeça, vai para fora que você vai conhecer. Não é pela pesquisa. Aqui em Maringá você tem ótimos equipamentos, você pode fazer pesquisas maravilhosas, mas vai para fora para aproveitar a oportunidade, né? E daí eu comecei a tentar bolsa. Na época tinha um programa, era a época da Dilma, que chamava Ciência Sem Fronteira. Os acadêmicos iam. Então não tinha um pouquinho antes, né? Acho que um ano antes de eu poder fazer o doutorado de sanduíche,
acabou a verba, com os universitários indo para fora. Eles não precisavam fazer pesquisa, não precisavam fazer nada, eles só iam. Só iam, abrir a cabeça. Abrir a cabeça, né? E daí, a hora que eu fui tentar, eu tentei 3 editais. E eles negavam, eles não davam, assim, uma resposta do porquê. Daí, na terceira ou na quarta negativa, eles falaram, olha, a gente não tem verba. Daí eu falei, ixi, meu sonho americano acabou, né? Antes da faculdade, você não tinha Tinha. fazer Você acha que meu pai intercâmbio? deixava? Não deixava. Não, Nossa, minha sua mãe... mãe tinha ido. seu Nossa, pai minha não mãe era louca. Ela falava, não, quando vocês estiverem, assim, na idade 18, 20 anos... Meu pai sempre foi muito assim. E eu sou a única filha. Comigo foi sempre pior, sabe? Acho que a primeira filha sofre mais, assim. E por ser menina. E por ser menina, né? Os meus... Por exemplo, eu brincava que eu virava abóbora, sabe? Igual a Cinderela. Meu Aham. irmão, 2 anos, 1 ano e meio mais novo, quando tirou carta, ele tinha muito mais liberdade do que eu, que já estava dirigindo há 1 ano e meio, sabe? Mas ok, isso pra mim foi uma coisa que eu consegui resolver, não levo nada de mágoa, mas ele não deixava. Não deixava, e daí eu já estava casada, né? Então daí eu falei... Na verdade, eu queria fazer o doutorado de sanduíche e meu marido ficava, até parece que eu vou parar 1 ano de trabalhar. Tá bom, aham. Daí um casal de amigos chamou a gente para fazer uma viagem para fora. E daí ele falou, olha só, você não tem como então a gente morar aqui 1 ano? Eu falei, eu tenho, mas você tem que vir comigo então, né? Daí a hora que ele aceitou, eu comecei a ver as bolsas, né? E negou, tudo negativo. Daí ele falou, não, então eu vou para trabalhar. Meu marido falou, então fala que você quer ir sem bolsa. Daí o contato que eu tinha, uma professora de Kansas, ela falou, não, sem bolsa eu exijo daí $350 mil de você. Nossa! Daí eu falei, então chega, né? Então não tem como, né? Porque eu teria o dinheiro para me sustentar, mas não para pagar para a faculdade esse valor. E hoje eu sei que era uma garantia de que eu não iria dar trabalho para ela, sabe? Que eu não iria pedir dinheiro para ela lá, acabou meu dinheiro. E daí, no fim das contas, eu consegui o contato com o professor Pascal Mani. Não sei se vocês conhecem. Ele é referência em odontologia biomimética. Ele é assim, sabe aquelas pessoas que parece que nem existe, de tão querido? E ele é super famoso na área da dentística, da prótese. E ele me aceitou sem bolsa. E daí, Deus é tão bom que quando eu tava lá, um dos processos que eu tinha pedido bolsa foi aceito. Olha que legal. Então, assim, eu ganhei uma bolsa de $1.500. O nosso aluguel era $1.400. Então, assim, ajudava muito. A moradia estava garantida. Porque lá em Los Angeles, né, uma cidade muito grande, tinha a opção de você morar em quarto. Mas a gente era casada, a gente falou, não tem como a gente dividir uma casa com alguém e morar num quarto, né? A gente pegou uma kitnet e daí ele trabalhou muito. Quando a gente foi, a gente tinha a impressão de que ele poderia trabalhar mais na área. Ele é engenheiro civil, né? Ele é maravilhoso com desenho. Então ele pensou, vou aplicar para trabalhos como desenhista. Só que a hora que eles viam o nosso visto durando 1 ano, já negavam. Por quê? Porque era muito pouco tempo para treinar alguém para daí já ir embora, né? E daí ele acabou trabalhando como entregador. Lá é tipo de aplicativo. Eu não sei, o iFoods entrega tudo hoje? Ou é mais comida? Ele entregava Acho de que tudo. é o Rappi que entrega É o Rappi? tudo, Tipo o né? Rappi, então. Ele entregava notebook da MacBook, iPhone, entregava comida. E daí ele trabalhou como entregador. Eu ficava na faculdade e isso foi ótimo, porque final de semana, às vezes tinha algum recesso, ou o professor falava, não, amanhã você não precisa vir, e a gente ia passear pela Califórnia. Que gostoso. Eu gostei bastante de conhecer Los Angeles, assim. Ai, gostoso, né? É gostoso. A Califórnia é encantadora. Sou mais Nova York, mas Ah, sou mais cidade, assim. Los Angeles tem aquele praia, tudo assim, né? Mais tranquilo. E o que você mais gostou ali da experiência? olha, eu acho que o que eu mais gostei foi conhecer gente diferente. Porque, assim, Los Angeles é uma cidade muito grande. Eu trabalhava no laboratório com uma polonesa, um iraquiano. O professor Pascal, ele é suíço, a mulher dele é peruana. Nossa! Então, assim, americano mesmo, eu vou ser sincera que eu tive contato com alguns. Mas a universidade, ela era muito mista, assim. Tinha gente de todo lugar do mundo. Então, assim, era como se eu tivesse um pedacinho de cada
conhecer um pedacinho de cada cultura. Então, Sim. isso foi muito legal para mim. Você trouxe alguma coisa de lá, assim, dessas culturas diferentes? Ah, eu acho que a alimentação. Eu era mais chata, sabe? Eu não tinha muito. Ai, daí eu virava, gente, como que eu não vou experimentar isso? Como que eu vou falar que eu não quero, né? Daí vi umas coisas diferentes, eu experimentando, daí acho que eu abri muito a cabeça para esse lado também. É muito diferente a alimentação. É muito diferente. Eu lembro que na primeira semana, primeiro que você fica com aquele jet lag, né? Eram uns 4 horas de diferença. Então a gente levou uma semana para conseguir dormir no horário e acordar no horário. E a gente precisava arrumar um lugar para morar, porque a gente estava em hotel, precisava comprar um carro e eu precisava aprender a cozinhar. Era tudo diferente. Eu lembro que eu chorava. Eu falava, eu não sei mais nem fazer arroz. Eu não sei fazer batata. Aqui não tem A feijão. carne- aqui o feijão é enlatado. A carne tem gosto estranho. Eu lembro que uma coisa que foi bem legal é assim, que Deus uniu muito eu e meu marido. Meu marido fala que eu cortei o cordão umbilical quando a gente foi pra lá. Ah, entendi. Porque antes era tudo assim, ai, ligava pra minha mãe, ai, mãe, sei que, ai, mãe. Então, a gente, assim, ficou muito próximo. E Deus abençoou de uma forma que o dia que eu tava querendo desistir de tudo e voltar pra cá, ele tava firme. O dia que ele tava conturbado, porque pesa a cabeça, você tá numa cultura diferente, língua diferente. Ele tem um inglês muito bom, assim. O nosso inglês era bem parecido, só que ele não tinha vergonha, então ele falava. Eu travava um pouco, né, mas consegui me virar. Mas tinha dia que a gente ficava com medo, sabe, de ser passado para trás. Decisões importantes que a gente precisava, porque eles sabiam que era estrangeiro, né, e é diferente. Isso foi uma coisa que eu percebi muito, assim, na Bíblia a gente vê que o povo de Deus viveu muito tempo como estrangeiro, né, em terra estrangeira, e é muito difícil ser estrangeiro. É muito difícil você não estar na sua cultura, na sua casa, você se sente realmente de fora. Você não sente que faz esse ano parte. eu senti na pele isso. Que a gente viajou e eu perdi os passaportes no aeroporto. Nossa. E ninguém ajudava. Por mais que a gente falasse, tipo assim, a gente se viu sozinho, assim, meu marido, eu e as crianças e ninguém para ajudar. Difícil, É né? difícil, muito. Imagina você ficar 1 ano numa situação assim. Então, isso eu pude ver bem, assim, como Deus cuidou do povo dele sendo estrangeiro, porque é difícil, a gente só sabe quando a gente tá na pele, né? Não é igual você tá aqui que você pode resolver qualquer coisa, Sim. não. Tem coisas que não são resolvíveis do jeito que a gente faria, porque a gente tá só porque a gente tá fora de casa. Mas foi uma oportunidade maravilhosa, assim, eu recomendo. Meus alunos perguntam muito, né? É difícil, é um pouco difícil você conseguir essa questão burocrática de bolsa, né? Mas valeu muito a pena. Assim, para pesquisa, aprendi muito. A odontologia deles tinha laboratório de CAD/CAM, assim, era um negócio maravilhoso. A faculdade era perfeita, sabe? Então, em vez de ter aquele laboratório de prótese com vibrador, recortador de gesso, Ai, nossa, eu tenho saudade Nem eu. era laboratório Essa parte, CAD/CAM, não. sabe? Já? Não tinha, já. Então, os alunos já desde o... Isso faz o quê? Uns 8 anos? Foi 2017, faz 7 anos. Então era assim, outra tecnologia. Ô, Adriana, e mesmo eles tendo essa tecnologia lá, por que a odontologia lá para a população, em geral, é muito difícil? O acesso? É pelo preço? Pelo preço. É uma coisa engraçada. Aqui a gente tem essa cultura de que os médicos são semideuses, né? Sim. Então, tanto é que quando eu passei, eu falei, né? Passei bem, o odonto não vai fazer medicina, porque a medicina aqui é uma Sim. coisa... Uhum. Lá é o contrário. Lá o convênio pega muito nos médicos, então medicina não dá muito dinheiro. A classe odontológica não se vende para convênio, então é muito caro. Eu lembro que lá eu fiz o doutorado de sanduíche na USC. Era mais ou menos uns $300 mil por ano para o aluno. 4 Nossa. anos. Era muito dinheiro. E eles faziam loan, eles faziam empréstimo para pagar e rapidinho eles pagavam tudo. Em poucos anos eles já estavam, assim, já tinham pago as dívidas, já estavam ganhando dinheiro, porque é mais uma questão cultural mesmo, de que o dentista você tem que pagar. Aqui é o contrário, né? Que a gente não se importa de pagar uma consulta para um médico. Sim. Agora vai pagar uma consulta para um dentista, a pessoa já torce Nossa, a língua, não paga, né? né? Não, por que pagar, né? Então lá é cultural. Ele só vai olhar? É bem isso. Ele só vai olhar? É só para olhar. Então é isso, essa questão de... Acho que explicando dessa forma fica fácil de entender, né? Sim, O que o sim. médico é pra gente, o dentista é nos Estados Unidos.
Por isso que muito brasileiro acaba vindo para cá, né? Quando mora lá, Sim, para tratar. muitos, né? Muito, Na muito. clínica a gente recebe. Recebe bastante, assim, que vem só para, tipo, tá no Brasil, vou fazer o tratamento. Eu acredito assim que a tecnologia lá tá muito à frente, né? Aqui, igual aqui, tem dentista bom e tem dentista ruim, né? Mas talvez lá os mais acessíveis não sejam os melhores. Por isso que a gente vê às vezes que a pessoa, eu fui lá, não deu certo e tô vindo pra cá, pro Brasil que é mais barato. Dizem que fica mais barato pagar passagem, né? Pra vir pro Brasil, pagar o tratamento do que fazer o tratamento lá. Eu já ouvi dizer também que lá eles têm um pouco de medo, não é igual aqui que faz canal, faz cirurgia, faz tudo. Lá a chance de ter um processo em cima deles é muito não. O grande. processo é um negócio surreal, assim, tem outdoors, assim, sabe? É. Eu lembro De- em Los Angeles. Los você Angeles teve não, algum Las problema? Vegas. Eu já vi isso também lá. Então eles têm essa cultura do processo. Então pode ser, com certeza, isso que você Então, falou. assim, tipo, se sangrou lá já é um Já é um problema. problema. Não sei se é real, né? Mas foi. Uma coisa que eu vi bastante essa última vez em Miami, que a gente tava, foram outdoors de advogados, mas para divórcio. Eu falei pro meu marido, nossa, mas aqui o povo divorcia. É engraçado. Tinha engraçado, tinha bastante. Falei, nossa, eu nunca vi isso no Brasil. Acho que não deve oferecendo. poder, né? Se Acho que não tinha. deve Se não poder, tinha. né? E vocês não quiseram ficar por lá? Morar Na lá? verdade, assim, pra poder quando eu fui pra lá, né, eu fui como exchange visitor, não foi nem como aluna, foi como pesquisadora mesmo, né, o visto B1. E no final eu tive uma oportunidade para poder atender lá, só que para eu atender lá eu teria que fazer 2 anos de faculdade. E daí a gente até chegou a pensar, mas pro meu marido não tinha uma oportunidade muito boa, daí a gente resolveu voltar. Eu engravidei lá. Você engravidou Eu lá. voltei grávida da Catarina. Ah, então a Catarina é internacional. Ela é made in LA. E ela é bilíngue, que eu já vi no seu Ela é Instagram, né? bilíngue. Daí já é mais mérito da minha mãe do que meu. Antigamente era mérito meu e do meu marido. Primeira filha a gente só falava em inglês, era tudo em inglês. Daí depois que chegou o Ettore, coitada, a atenção é dividida, né? Daí o inglês foi ficando pra trás. E quando vocês retornaram pra cá, quais foram os passos a seguir? Quando a gente voltou, eu voltei grávida, né? E daí tive a Catarina, tive licença maternidade. Quando eu tava grávida, eu fui convidada para morar em Curitiba por um dentista que era meu conhecido e dava cursos. E daí a gente foi para Curitiba quando ela tinha 6 meses. Morei 1 ano em Curitiba e a gente resolveu voltar. Deus falou pra gente voltar, assim. Deus, numa pregação, Deus falou muito certo no meu coração. As coisas não estavam da forma como a gente havia conversado no início, sabe, da proposta. E financeiramente estava bom pro meu marido, que na verdade ele foi por mim. E ele abriu uma... Ele é um parceiraço, né? Ele é, assim, um presente de Deus na minha vida. Ele me apoia em tudo, sabe? É uma coisa de Deus. Porque foi muito bom para mim morar em Curitiba profissionalmente, pro meu crescimento. Mas financeiramente não estava valendo a pena. E daí Deus falou pra gente voltar e a gente voltou 1 mês antes de fechar tudo pra pandemia. Nossa. Foi de Deus, assim, porque eu ia acabar tendo que voltar. E a gente voltou, e quando eu fui para Curitiba, eu me desliguei da faculdade de Sesumar, né? E eu fui contratada 5 dias antes de fechar tudo no Sesumar de volta. Assim, de Deus. De Deus. De Deus. Eu fui a última contratação, acho que daquele ano inteiro, porque daí fechou, né? Fechou tudo, Os 15 né? dias virou o quê? 1 ano, né? Nossa, foi Foi. 1 ano. Mas foi isso. Daí eu fui para Curitiba, daí voltei para Maringá e aqui estou. E agora você dá aula no Sesumar e tem consultório. Eu tenho consultório, eu dou cursos também de imersão na área de dentística, né? E dou aula também no IOA. Pode de fazer seu merchan, especialização. Eu acredito muito que o aluno ele tem capacidade, né, tem potencial para elevar o trabalho dele, né? Muitas vezes na faculdade o aluno ele fica num trabalho mais mediano, né?
Então, o que eu quero proporcionar para o aluno é ele ter excelência em tratamento simples, né? Tem muita gente que fala, ai, mas especialista em dentística é o arroz e feijão, né? Mas você pode fazer o simples muito bem feito e se diferenciar, né? Então, eu sou uma professora muito objetiva. Esses dias a gente estava arrumando os documentos, né? Que minha mãe foi mudar de casa para fazer reforma. A gente achou um boletim meu de quando eu estava, acho que no pré-3, naquela época. Eu nem sei Nossa, sua mãe guardou. Guardou. E a professora escreveu assim, a Adriana, ela é muito objetiva, mas não sabe se defender. Eu falei, gente, essa professora me conhece. Ela me definiu aos 3 anos. Com os 3 anos ela me definiu exatamente. Então eu sou uma pessoa muito objetiva, né? Aos 3 anos não, pré-3. Não sei quantos anos eu tinha, mas... então eu faço cursos rápidos, objetivos, para o aluno sair de lá praticando, né? Porque acho que hoje o que diferencia o dentista até, né? É ter uma boa prática em procedimento restaurado. Tô falando na parte da dentística, né? Então, eu dou curso de facetas, dou curso de biomimética também, né? Não sei se o pessoal tem muito conhecimento disso, mas aprendi isso muito lá em Los Angeles. Em você preservar o dente ao máximo e restaurar aquela época, né? Tipo, os pacientes chegavam no consultório, nossa, essa restauração aqui tem 30 anos, não vamos mexer porque time que tá ganhando a gente não mexe. A gente já sabe que ela tá lá há 30 anos e quem vai falhar vai ser o dente quando ela quebrar, né? Sim. Então, a biomimética, ela veio com outra vertente, de deixar o dente como o elo mais forte, a restauração como o elo mais fraco. Então, já não se fala mais em restauração metálica, não se fala mais em retentor intraradicular. Então, tornar a restauração mais parte do dente. Isso seria imitar o que a natureza é. Então, a gente também dá cursos de restaurações de dentes mais destruídos posteriores, usando fibra de vidro, usando a coroa como retenção, endocrown. Então, são mais ou menos esses os tipos de... Então, você deve arrepiar quando você vê umas lentes de contato por aí. Né? Quando eu vejo aquelas propagandas de faça uma faceta que vai ficar 4 vezes mais resistente do que seu dente, o negócio... Você já viu essas propagandas? Esses dias eu vi um que eu devia ter printado ou salvado, porque, assim, eu achei que no começo era uma piada, assim, era um meme, aquele sorriso. E não era. E não era real, era um marketing de uma clínica odontológica mesmo que estava fazendo aquilo, mas era uma coisa tão feia, tão branco, artificial, que eu juro que eu falei, não, isso é meme, né? E não era. E eu fiquei assim, chocada. Falei, não. Tipo assim, o natural parece que ficou feio agora, né? Tipo assim, tudo, né? essa cultura, de né? De tudo, me dá arrepio também. Porque a gente vê, as tipo pessoas assim... têm distorção da imagem. E por exemplo, assim, já de adolescente, eles ficam, preciso fazer um clareamento. Não, você tem que entender, o dente não é branco. A cor do dente, não, mas é da cor do papel, né? O dente. Daí eles já, desde adolescente, já querem começar a fazer mudança. E por boca. E os pais deixam, isso que é pior. Eu confesso que eu sou mais conservadora. Nossa, tem muita coisa que eu falo às vezes para os meus alunos que às vezes eu perco dinheiro, porque chega gente querendo fazer coisa e eu falo, olha, infelizmente isso eu não vou fazer. Você pode procurar outro dentista, porque eu prefiro dormir em paz do que fazer um tratamento que eu não acredite ser o indicado para o paciente. Que mexeu com estética, eu percebo que a gente mexe muito com... às vezes até com o subconsciente da pessoa, né? Ela quer uma coisa porque ela viu e ela não sabe como vai ficar. E hoje a gente tem visto muito retrabalho. Muita coisa que as pessoas fazem, depois elas se arrependem. Tem coisa que depois que você se arrependeu, não dá pra voltar pra trás. O dente desgastou. Nunca mais vai ser ele, só ele, né? É o que eu falo, o bom mesmo... mas qual que é bom? O bom é o dente, né? O resto é tudo... Não, mas tem gente divulgando aí que não, que o bom é você ter porcelana porque ela é 4 vezes mais resistente que o dente. Então, assim, a que ponto que a gente chegou, né? Desgastar um órgão, né? As pessoas não veem o dente como órgão, né? Vê o dente como um acessório que tá ali, né? E hoje é tudo em prol da estética. Então... Eu fico mais chocada ainda que as pessoas não dão valor ao dente. Elas preferem arrumar a cara inteira, pôr silicone...
do que ir num dentista e gastar Sim. um pouco na estética do dente. Não falo nem por lente de contato, mas tipo assim, fazer um clareamento, alinhar, às vezes a gengiva não tá Aham. legal, as pessoas não se preocupam com isso. Aí quando elas se preocupam, coloca aquele dente branco. A preocupação é essa, né? A gente Aí vê eu que fico quando é a meio- preocupação é facetar, não é pensar na saúde e na beleza natural, A né? gente muda até a fala das pessoas. Tem cantores assim que se você escutar a música deles antes de colocar a faceta e depois de colocar a lente, na verdade, depois de colocar a lente, a voz tá diferente. Muda, né? Será que Muda. deixaria a minha mais grossa? Acho que não. Não vi nenhuma que ficou mais grossa. Ela fica Mas meio- eu acho mais aham, soprada. mais soprada, Acho que fica meio com ceceio, né? Que a fonoaudiologia fala, né? Fica assim. Então melhor eu não mexer. Não. Doutora, e os filhos? Como foi essa escadinha? Ah, o meu marido, se pudesse, ele queria ter 5 filhos. Depois a gente poderia falar um pouco sobre seu marido, né? Com todo respeito, porque você já comentou um pouco com a gente da cabeça inovadora dele, né? Mas ele queria ter 5. E eu já não tenho mais idade pra isso, não. Eu não sei. A gente ainda não sabe se a gente parou ou não. Nós temos 3, né? A Catarina, como eu falei, ele queria muito, mas eu queria fazer o doutorado de sanduíche e eu sabia que não ia dar, então a gente se planejou para tentar engravidar, não sabia como seria, né? No final do doutorado de sanduíche deu super certo, né? E assim, é uma bênção de Deus, né? Os filhos a gente vê que fazem tudo fazer sentido, né? Sim. É a nossa herança. Hoje, como eu falei, eu me dedico parcialmente ao trabalho, parcialmente a eles, né? Porque vocês sabem, né? Criança demanda muito e eu quero estar presente, eu quero ter, assim, as lembranças que eu tenho com a minha mãe, eu quero que eles tenham comigo, porque é uma fase, né? Logo, logo eles vão já... Dizem que até os 12 anos, né? Que a gente tem com as crianças uma idade maior. E depois, até os 12 anos, nós somos a preferência. Daí depois vão ser os amigos, né? Vai direcionando. Então, eu acho que eles são a minha realização, né? Você falou, seu currículo. Meu maior currículo é Catarina, Héctor e Vitória hoje. É um currículo grande, É um né? currículo extenso, né? De peso. Vocês já têm alguma tradição familiar? Como assim? Vocês sim, algo que vocês fazem sempre, que é uma rotina, que você aprendeu com a sua mãe e quer levar com eles? Hoje, assim, nossa rotina mais é leitura noturna, assim. Todo dia vocês leem? Quase todo dia. Depende um pouco da rotina, assim. Se saiu da rotina, daí acaba não dando certo. Mas é uma tradição. É uma tradição. Uhum. E vocês leem o que com eles? Os livrinhos de criança. Eu tento dar preferência para livros da Bíblia, né? Mas às vezes eles escolhem os livrinhos que tem lá. Não sei se seu menino gosta de livro. Lá em casa eles são apaixonados. Você falou que ele gosta de carro, né? Ele gosta de carro, então aí eu tive que comprar uns da Hot Wheels pra ele. Então, quando eu quero prender ele, daí O passeio preferido do Héctor na escola é ir na biblioteca. Como assim? O que ele mais gosta é ir na biblioteca e ele sempre pede para todo mundo ler, né? O Héctor tá desenvolvendo a fala agora, né? Então, uma das coisas que ele chega e pega o livrinho, lê. Então, a gente tem aproveitado essa preferência dele para incentivar. E a Catarina gosta também? Gosta. Ela ainda não está lendo, mas já reconhece as palavras, já reconhece as sílabas e ela gosta. De vez em quando ela pega e lê o livro pro Héctor e pra Vitória do jeito dela, né? É a coisa mais fofa. E vamos voltar à parte profissional, que eu esqueci desse detalhe. Vamos falar do Twin Light. O Twin Light. Como vocês viram, a fotografia foi algo que já desde a graduação ficou, né? E eu fui aprendendo com as professoras como que elas faziam, tinha muita curiosidade. No mestrado, eu comprei a minha câmera, né? Porque no mestrado você precisa aprender a preparar material didático. E confesso que a câmera... Vocês usam a câmera, né? A câmera ela é um pouco complicada, né? Ela tem muita função. Eu tenho muita dificuldade em fotografar peso, com a câmera. né? Fora o peso, né?
Eu lembro que eu tinha uma professora bem pequenininha, Margarete, e ela falava, ai, tem que prender a respiração pra tirar foto. E ela toda delicadinha, aquela câmera enorme. Eu falava, gente, será que eu vou dar conta de usar a câmera? Realmente, hoje eu vejo a câmera mais como uma ferramenta para uma apresentação, para uma foto que vai ser muito ampliada, mas se fugiu um pouco do que você tá naquela receitinha de bolo, às vezes a gente não consegue contornar, né? Às vezes fica difícil da gente configurar, é bem isso. Porque se tiver... Eu até, quando eu dou aula de câmera, né? Eu dou a configuração básica e falo para os alunos, olha, para foto intraoral, para foto extraoral, mas às vezes foge, né? Às vezes tem alguma coisa diferente ali que você vai focar e não foca, você perde a foto, né? E assim, quando eu fiz o meu doutorado de sanduíche, falei que eu tava colega de laboratório com uma polonesa, né? Ela era filha de um fotógrafo polonês, assim, super famoso. Então, com ela, eu fui aprendendo bastante de fotografia. E eu já falei pra vocês, né, que eu não podia clinicar. Eu era, como visitante, eu era aluna, não era nem aluna, eu era visitante pesquisadora. Então, para ajudar o professor, ele deixava a gente fotografar, né? Porque ele ia fazendo os casos. Você não podia nem colocar a mão, né? Que acho que você não atendia paciente. Não, não podia auxiliar. Então, e ainda a gente ia como professor assistente, os alunos estavam lá em clínica e eu precisava falar, olha, aqui você pode arredondar esse ângulo, mas eu não podia pegar o instrumental e mostrar. Aquela coisa de a gente querer pôr a mão, não podia. Ele falava, Adriana, põe as mãos para trás, aqui você, infelizmente, você não é dentista, você é pesquisadora. Gente, você aprendeu tudo sobre autocontrole, né? Porque imagina... Não ainda mais em outra língua, às vezes eu ficava, meu Deus, como que é essa coisa? Como que eu vou falar isso? Como que eu vou preciso explicar? mostrar, eu preciso mostrar. É mais fácil mostrar. E daí a gente fotografava muito, e o professor também tinha alguns equipamentos que ele fotografava com o celular, e daí aquilo ficou na minha cabeça, né? Então a fotografia foi algo que eu também desenvolvi muito fora do país. E quando a gente voltou... quando eu voltei a dar aula, eu percebi que os alunos usavam muito celular. E tem como você pedir para um aluno comprar uma câmera? Não tem, né? Hoje uma câmera está em torno do quê? De uns 20 mil reais, porque não é só a câmera, né? É tudo, né? É muita a coisa. Câmera, é a macro, é o flash, e sem... A câmera é o mais barato do conjunto, né? Se você for ver. Então, daí a gente começou... Meu marido tinha disso, né? Volta o meu marido na história. Ele sempre quis inventar alguma coisa. Ele sempre quis... ele é... Pra vocês terem ideia, né? Eu vou fazer um expose aqui dele. Eu não fotografei. Mas a minha lavanderia está com a minha máquina de lavar roupa aberta. Porque ele está arrumando a minha máquina de lavar roupa. Assim, você tem duas, então, né? Não. Ah, meu Deus. Eu não vou nem reclamar da minha vida, então. A máquina quebrou. Ai, gente, essas máquinas modernas, eu acho que fica mais caro arrumar do que comprar uma nova. Fica mesmo. Daí eu falei isso pra ele. Ele falou, como assim? A gente vai jogar nossa máquina no lixo? Daí ele falou, é lixo? Daí eu falei, é lixo. A gente vai comprar uma nova. Daí ele, então, antes de comprar uma nova, eu vou tentar. Ah, mas enquanto ele tenta e as roupas, meu Deus, de 3 crianças, eu tenho um anjo que se chama mãe. A gente tá assim, malas e malas. Vai a mala e volta a mala, vai a mala. E desespero. Ele é meio com 3 MacGyver, sabe? Sim, eu lembro que você comentou com a gente. Então, ele pensava em desenvolver. Daí eu comecei a falar, nossa, olha essa foto, ficou legal. Daí ele falava, nossa, mas é aquele negócio que você usava. Porque tem se a gente se inspirou em um dispositivo de luz, que já existe no mercado, mas ele é um dispositivo que não é muito fácil o encaixe. Se você for ver na internet, hoje existem muitos dispositivos de luz para o celular. Mas, assim, o grande diferencial do Twinlight mesmo é o encaixe que ele tem, a qualidade de luz, assim, a flexibilidade de você poder mexer a luz. Esses que você encaixa com gancho, o que acontece? Às vezes pega na câmera do celular, sabe, o botãozinho lateral, e já dispara a foto sozinha. Alguns, para ficar mais em conta o dispositivo, a qualidade da luz não é a melhor, você não consegue controlar a intensidade. Então, a gente foi trabalhando nesse projeto. Esse projeto a gente começou mesmo assim que eu voltei dos Estados Unidos. Ah, faz tempo. Faz tempo, mas o que aconteceu? Veio a Catarina, daí veio o Ettore, daí veio a doença do Ettore. Então, a gente foi desenvolvendo e a gente conseguiu lançar mesmo, foi agora esse ano em abril. Mas foram vários. A gente devia ter tirado foto dos protótipos, sabe? Porque a gente fazia o projeto, ele imprimia, daí a gente falava, nossa, mas vocês não deu têm certo. a impressora 3D? A gente tem impressora 3D. Uhum.
Então foram vários protótipos até chegar no que é hoje, na ergonomia, na praticidade. Então realmente foi uma necessidade que eu vi como professora, porque hoje foto é tudo, né? Na verdade, assim, hoje a gente vê que é até errado falar isso, mas tem muito dentista que é mais marqueteiro do que dentista. Então, as fotografias, a gente precisa também divulgar nosso trabalho, né? Quem não gosta de ver um antes e depois, né? Quantas vezes a gente não se encantou com um antes e depois e foi adquirir um serviço? Então, foi uma forma de suprir essa necessidade que eu via dos alunos em poder divulgar o trabalho deles. E é um documento também, né? Isso é verdade. Até quando você estava comentando, eu vi que o seu começo, a fotografia foi exclusivamente para criar material para a aula, né? Isso. Para documentar, para pesquisa. E hoje a fotografia é marketing, né? Hoje a gente vê então pode marketing e eu vejo crescimento também, né? Porque muito. assim, eu acompanho a minha evolução. E eu mostro isso para os alunos, porque como professora, você vai lá, por exemplo, na minha área, né? O aluno me chama para fazer um isolamento. Em 1 minuto eu fiz o isolamento. Nossa, professora! Eu falo, não, eu já fiz mais do que uma vez, né? Já fiz várias vezes. Então o aluno acha que é simples, mas não é. É um processo, é um crescimento. E eu vejo isso nas minhas fotografias, as que eu tirava quando eu estava no mestrado. Eu falo, meu Deus, dá vontade de chamar os pacientes lá, volta aqui para um recall, né? Então é um documento, é muito marketing, né? Hoje a gente vê que imagem é tudo, né? As pessoas realmente, elas querem ver, elas querem saber e eu vejo como uma forma também de comunicar, porque como a boca é algo pequeno, né? Difícil de ver, às vezes você fotografa e mostra para o paciente e ele vai, nossa, mas esse dente tá assim mesmo, eu não tinha visto. Então é uma forma de conseguir comunicar com o paciente também. Legal. E seu marido tá feliz com o resultado? Tá muito feliz, realizado que ele inventou. Realizado. É legal você ver um produto que você desenvolveu suprindo necessidade de outras pessoas, né? Porque você fala, nossa, valeu a pena, né? Sim. E a gente tem recebido muito feedback positivo, assim, vocês podem talvez... Nós somos. Foi assim que a gente se aproximou, né? Porque eu vi. Porque agiliza a vida, né? E já tá no celular... Uma vez eu lembro que eu assisti uma palestra do professor Wilson Matos, né, que era reitor da Unicesumar, e aquilo me tocou muito. Ele virou e falou assim, pessoal, se não tiver no seu celular, daqui a algum tempo vai morrer. O que não tiver no seu celular não vai fazer sentido, talvez daqui 5, 10 anos. Então, a fotografia é exatamente isso, né? Tá no celular, tá na mão. Tá no celular, já tá na rede social. Em questão de segundos, você já conseguiu pegar a foto, recortar, editar e enviar ela para o destino final. Na câmera é mais difícil, né? Na câmera você precisa muitas vezes ter um computador, daí não conversa com o celular, e daí você dificulta um pouco mais a vida. Então eu vejo que a praticidade que o Twinlight, e muitas pessoas às vezes não divulgavam porque não podiam ter a câmera e hoje conseguem mostrar o trabalho delas e tem dado, assim, bem certo. A gente está muito feliz com o resultado. A gente, assim, o nosso feedback, né? Porque a gente também tem a câmera, né? E eu acho aquilo um trambolho. Grande, difícil, pesado. E aí, quando eu vi, eu falei, gente, o celular leve ali, vai rapidinho, já edita no celular mesmo, né? E é isso. Mais agilidade, barato, né? praticidade. A câmera dá um problema, você quase que paga outra para... E não tem, né, aqui em Maringá assistência. Tem uma assistência, né? Daí fica sem, daí demora. E celular, se você for falar para um dentista clínico, né? Gasta mais dinheiro com o seu celular e tem um dispositivo de luz, é muito melhor, né? Não, é tudo que a gente quer ouvir, né? Gasta mais dinheiro com o seu celular. Eu tenho um motivo. Eu preciso, né? Eu preciso de um celular novo. Então, realmente é muito bom. A gente recomenda. A gente recomenda. A gente ainda tá o convite em aberto, que a gente quer levar a doutora Adriana para a clínica, para dar um curso para os outros dentistas, né? Eu vi. Muito obrigada pelo convite. Esse é o próximo passo da Prime, dar... Não sei como... Ainda tá... É um projeto. É um projeto, né? Minha cabeça às vezes é igual, acho que um pouquinho parecido com a do seu marido. Eu vou pensando... Eu também queria inventar alguma coisa, mas... Acho que a minha inteligência... Que isso?
infelizmente não tive essa maturidade na faculdade. Eu acho bem interessante. Semana passada a gente fez o podcast com a doutora Isabela, não sei se você viu, Nascimento, e ela também sempre muito focada, estudiosa, Já tinha certeza do que queria, uma né? Muito madura. maturidade, assim. Eu, infelizmente, não tive isso na faculdade. Acho que a Thaís era mais estudiosa, mas não tinha... Acho que naquela época também, né? Tudo era mais difícil, né? Então, acho que... E não tinha, tipo assim... A informação era mais difícil, era né? mais Hoje difícil. a informação tá na palma da mão. E quando eu fiz uma faculdade privada, né? E na faculdade pública, eles incentivam mais a pesquisa, Com a certeza. fazer trabalho, né? Então, assim, eu me formei, fiz 3 especializações depois da faculdade. Tive a época da máquina de fotografia que você fotografava e tinha que ficar lá orando 1 hora para ter dado. Ainda mais em odontopediatria, que foi minha primeira especialização, você tinha que fotografar os casos e ficava lá na hora de revelar. Tomara que deu certo, tomara que revelou, tomara que não queimou, tomara que não tremeu. Eu sou dessa época da fotografia que a gente revelava. Eu sou dessa Ela época da colocava radiologia. Daqueles, como que chama? Aqueles slidezinhos. Sim, eu né, sou pra daquela projeção. época. E eu fiz odontopediatria em Londrina e a gente tinha que entregar no final uma pasta com 10 casos prontos, do início ao final, descrevendo o material que usou. Então, tipo assim, você não podia perder fotografia, porque às vezes você fez tudo certinho, se chegasse no meio ou na última fotografia desse errado, você perdia o caso. Meu Deus. Então, assim, Era era tenso. sofrido, né? Então, acho assim, e daí como eu não tive esse incentivo, né? Eu estudei ali na faculdade, né? Me tornei uma dentista clínica, né? Daí, mas eu era focada, assim, mas também não tinha essas inteligências para inventar as coisas, não. Ah, mas isso não é meu, não. É coisa do meu marido. Um casamento que deu mais que Deu- certo, foi né? mais que o casamento, né? Mais que o casamento. Doutora, e o que você gosta de fazer nas horas de lazer? Ai, olha, se eu te falar que eu não tenho horas de lazer. Tem sim, não, Não. vamos pensar. Tem sim, porque você tá sempre no clube. Eu tenho ido no clube com as crianças, mas ultimamente o meu lazer tem sido ir fazer academia. Academia. Assim, é o momento que eu desligo um pouco, que eu consigo pensar em nada, sabe? Sei. Ai, Eu como gosto eu queria de ter isso de silêncio. lazer. Você consegue não pensar em nada na academia? Eu consigo. Eu fico ali só focada no exercício e Eu consigo eu desligo, pensar. sabe? Eu uma consigo hora- pensar, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô Mas sofrendo? é que talvez seja o horário que eu vou, né? Que eu vou bem de madrugada. Eu consigo, a gente tem academia no prédio, eu tenho malhado entre 10 e 11 horas da noite. assim. Da noite? Nossa, não É. consigo. É o horário que as coisas acalmam. Em Já casa. quero dormir, já tô dormindo faz tempo. Eu não durmo muito no momento. Mas, eu gostava. Eu sou bailarina formada. Eu fiz 11 anos de balé lá no Regina Mundi. Eu gostava muito de dançar. Dancei na igreja uma época. Eu fui líder de Ministério do Contraste. Eu acho que, eu não sei se existe ainda na primeira IPI. Não, o meu menino fez parte do No contraste. Contraste. Eu não sei se ainda chama contraste, Mas acho que tem. mas Tem ainda o Ministério de Dança, Aham, porque né? daí o meu mais novo não quis, e daí o meu mais Aham. velho cresceu, e daí... Eu fui líder, acho que uns 6, 7 anos do Contraste. Aham, Ele fez, minha até ele adolescência. fez até na pandemia. Olha que o legal. contraste. Mas eu gostava muito de dançar. A gente já fez aula de dança de casal, eu e meu marido. Acho que a dança seria, se eu pudesse voltar para alguma coisa, talvez num futuro próximo. Depois seria do a quarto dança. filho? Não sei se eu animo pro quarto. Quem sabe? A gente ainda deixou em aberto. Mas tá em tempo, aberto, né? Tá em aberto. Legal. E quem é a Adriana antes e pós o milagre? Olha, como dizem Jó, né? Antes eu ouvia falar de Deus. E com tudo que eu vivi do Ettore, eu via Deus. É uma coisa assim... Eu cresci na igreja, como eu falei pra vocês. Mas eu nunca tinha me entregado por completo, né? Eu acho que assim... Eu aprendi que eu não tenho controle da minha vida. Acho que eu tinha noção de que, se eu acordar... Ok, coisa simples, né? Eu posso planejar minha agenda. Tal dia eu vou fazer isso, isso, isso. Não. Se Deus... Aquela coisa, se Deus permitir, eu vou. Eu vi que realmente se Deus permitir, né?
quando eu entreguei o Ettore, né, naquela UTI, foi tudo muito rápido, né, assim, ele era um bebê saudável, pegou uma gripinha e de um dia pro outro eu levei no médico, né, então na minha cabeça eu fiz o que eu precisava ter feito, né, levei no médico, levei no pneumologista, e o pneumologista me falou que estava tudo bem e no dia seguinte ele foi entubado. Né? Então, assim, foi uma evolução tão rápida que na hora eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho controle de nada. Né? Eu aprendi que eu não precisava ser forte, que eu tinha um Deus que estava ao meu lado, que eu tinha um Deus que... Jesus falou pra gente, né? Não falou, venham pra mim e serão felizes. Né? Não falou, venham pra mim e tudo vai dar certo. Né? Ele falou... Tenham bom ânimo, né? Porque vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo. Então, assim, o Ettore foi realmente o que me fez ver a Deus, né? Foram dias muito difíceis, né? O dia que ele entrou em choque, chamaram a gente para se despedir, nesse dia eu aprendi realmente o que era estar no colo de Deus. Porque... não tinha nada que eu pudesse fazer. Né? A gente quer fazer, né? A gente quer mãe, né? A gente quer poder cuidar, quer poder prover. E naquele dia, na verdade, na noite anterior, eu tinha entregado ele para Deus. Eu falei, Deus, leva Deus. Porque já fazia 5 dias que ele estava na UTI e ele só agravava. A gente chegava para visita na UTI e a médica falava assim, esse homem não me responde. Esse homem só me dá trabalho. Esse homem não responde, ele, assim, deu show a noite inteira. Ele era um bebê de 7 meses, ele estava entubado. Eu falava pro meu marido, como que ele não responde? Ele está entubado, ele está em coma induzido. Daí eu virava pro neto e falava, acho que Deus quer levar. Acho que falta eu entregar. Daí naquela noite eu passei a noite orando no pé do berço e falei, Deus, olha, não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Assim, eu descobri com tudo isso que ele não era meu, né? A Bíblia fala que os filhos são flechas que devem ser lançados para Deus, né? E eu tinha muito, é meu filho, eu carreguei, é meu, nasceu de mim. Isso foi meu marido também, que no dia que a gente deixou ele na UTI, assim, foi tão grave, tão rápido, que a equipe médica virou para mim e falou, você acredita em Deus? Eu falei, gente, se eles estão perguntando se eu acredito em Deus, né? Tipo, a medicina, ela falou, então se você acredita em Deus, pede por um milagre. Naquela hora, assim, a respiração parou, eu falei, meu Deus do céu, então realmente é muito sério, né? Daí eu pensei, gente, será que a minha fé vai ser suficiente para eu pedir por um milagre? Será que, e se Deus quiser levar? Né? Daí meu marido falou assim, olha, o Ettore não é nosso, o Ettore é de Deus. Ele me deu, assim, foram palavras sábias que eu precisava ter ouvido, né? Se Deus quiser levar, amém, a gente teve ele por 7 meses e... ele é de Deus, a gente tem que entregar de volta e confiar que às vezes a vontade de Deus não é a mesma que a nossa, mas vai ser perfeita, vai ser agradável. E nessa noite que a gente saiu da UTI, foi difícil, assim, eu fiz a oração de entrega e falei, Deus, olha, não é minha vontade, mas é a sua, então a gente entrega ele nas suas mãos. E daí foi só piorando, né? Daí no 5º dia eu falei, Deus, acho que tá faltando eu me entregar, né? Acho que eu tô segurando na ponta. Na verdade, eu orava pelo milagre, né? E parecia que eu orava e a oração batia no teto. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, como se Deus não estivesse ouvindo, como se eu estivesse lá clamando. E daí, nessa noite, eu falei, Deus, olha, eu não aguento mais ver ele sofrer. Ele estava totalmente deformado, ele já estava muito inchado, estava roxo, assim, ele já tinha um aspecto... Porque nas visitas a gente podia ir, só eu e meu marido, né? Ele já não era mais o meu bebê, né? Não era. Mas eu falei, Deus, então se falta eu entregar, pode levar, porque eu não quero mais ver ele sofrer. E daí, na hora, Deus falou comigo, né? Na hora, acho que talvez você já tenha visto o post, assim, sabe? Nunca Deus tinha falado tão pontualmente comigo. E meu marido, ele ficou até meio assim, de falar, Adriana, você é meio louca de publicar isso na internet, né? A gente tá no meio do furacão, né? É expor demais a nossa vida, né? Eu falei, não, mas Deus falou comigo. Se Deus falou comigo, Deus não é homem para mentir. Deus não precisava ter falado comigo. Porque eu entreguei. Eu falei, Deus, leva. Sabe, Deus, eu não quero mais ver meu filho sofrer. Ele é seu, leva e completa a sua obra, né?
E daí a Catarina tinha feito um borrão de batom no berço. A gente passou 5 dias que, assim, eu não dormia, eu não comia, é um pesadelo vivo que, assim, eu nem sei com quem que ela tava, acho que tava com meu marido, ela rabiscou o berço, não sei onde ela arranjou um batom de criança, depois eu achei o batomzinho, o berço era branco, ela fez um rabisco, ela viu que não ia agradar, daí ela resolveu apagar, no que ela apagou ela fez um borrão de sangue. E na hora que eu tava falando, Deus, leva, Deus, é seu, Deus falou comigo, falou, Adriana, acende a luz, eu tava totalmente no escuro, né? E daí a hora que eu acendi a luz, ele falou, você tá vendo essa marca? É o meu sangue. Assim como no Egito, a morte não entrou nas portas que estavam com o batente, a morte não vai entrar. Mas na hora eu tinha entendido que eu ia chegar para a visita do dia, porque era 5 da manhã, e ele ia estar bem, né? Então eu peguei aquilo como uma promessa de que a morte tinha passado. E daí a gente chegou e ele estava pior. Eu falei, meu Deus do céu, né? Como que ele pode estar pior? Já estava piorando, né? Já estava ruim. Era sempre instável, era sempre grave, era sempre pior do que ontem, sempre com intercorrências. E daí na tarde daquele dia, porque são 2 visitas, né? Não deixaram a gente entrar. Daí eu virei pro meu marido e falei, a morte tá ali. É o Héctor. E da hora que a médica chegou para falar com a gente, ela falou assim, olha, pai, mãe, a gente tá só reanimando ele para vocês se despedirem. Se você quiser chamar os avós, eles têm que vir bem rápido para se despedir, porque ele tem minutos de vida. Daí a hora que a gente entrou, aí ele tava realmente... Meus olhos humanos viram ele morto, né? E daí eu virei pro meu marido e falei, Neto, ajoelha comigo, a morte tá aqui. Deus me falou que a morte ia passar, mas pelo sangue dele, lá naquele berço, ela não vai entrar. Eu não sabia como, sabe? Os médicos me acharam louca. Tipo assim, eu tava lá, ajoelhada, estendendo a minha mão, pedindo para Deus fazer um milagre. Daí a médica me cutucou, mãe, você não entendeu? Você precisa chamar seus pais. É questão de minutos. E assim, eu até escrevi um livro sobre isso, né? Eu ainda Você comentou. Conseguiu terminar? Não consegui. A última vez você tinha um prazo. não Deve ser consegui. muito difícil, né? Ai, reativa tudo, né? Traz muita lembrança. Às vezes eu paro para escrever alguns textos, assim, coisas... Tem uns insights, assim, né? Uns momentos. E é muito difícil mesmo escrever. Né? Mas é bom pra gente lembrar, então, né? Porque acho que não sei, com você, isso, desculpa te interromper. A gente vive um milagre, mas às vezes a gente volta pro dia a dia e a gente esquece do milagre que a gente passou. O mundo come a gente, assim, e todo dia a gente tem que se lembrar de Deus, de tudo que aconteceu. E ter fôlego, né? E assim, o milagre, foram vários milagres, né? Mas daí naquele dia, ele ficou saturando 20 por 5 horas sendo bombardeado, assim com um ambu. Ele foi, sabe, ele não respirava com o tubo mais, não fazia mais efeito. E realmente a médica tinha razão, ele não respondia à intubação, né? Depois a gente foi descobrir, ele não respondia, só que em nenhum momento foram pensar por que ele não responde, né? Qual que é o problema dessa criança que não está respondendo à ventilação mecânica, né? E isso é uma coisa que eu falo no meu livro, mas por enquanto ainda não falo muito aberto em rede social, assim. A gente teve muita dificuldade com a transferência dele, muita. Então, um segundo milagre foi ele ter ficado tanto tempo em choque e ter voltado. Ele entrou em SARA, né? Então, era muito pouca chance dele voltar do choque. E a gente conseguiu transferir e ele, assim, ficou vivo até chegar ao transporte. Porque aquela noite eu lembro, assim, eu fiquei no colo de Deus, eu não conseguia nem falar. Porque estava vindo a equipe de resgate, a gente não tinha informação de como ele estava, eles podiam chegar aqui, o hospital podia não deixar eles entrarem. Ele podia ter morrido antes da equipe chegar, então, assim, Deus foi fiel. Deus me falou, né, que a morte ia passar. Eu vi a morte ao redor do leito dele e Deus levou. E nessa hora eu falei, Neto, se Deus me deu essa palavra, é porque ele tem um propósito, né? Então eu não posso ficar calada, né? Eu preciso anunciar
né? Que Deus está vivo. Muitas vezes a gente vê Deus como um senhor velhinho que está lá para dar ordens, dar regras e mostrar pra gente, faz isso, não pode fazer aquilo. Não, Deus é amor, Deus é pai, né? Deus, ele tá ao nosso lado, ele tá muito mais perto. Nesse dia eu posso te falar assim que Deus estava me segurando no colo, porque eu não conseguia andar, eu não conseguia estar É em uma pé. sensação indescritível, né? Esses dias eu falei, Senhor, eu queria tanto de novo sentir teu Espírito Santo, assim, porque a gente pede pelo Espírito Santo, mas sentir, a Thaís também já teve resposta de oração, que você sente, e é assim, eu imagino que seja a mesma sensação de estar drogada. Porque você fica fora do corpo. Você Fica fica fora do corpo. Essa a definição. É uma tipo assim, êxtase de alegria. Tipo assim, será que eu tô escutando isso mesmo? É o Espírito Santo, mas assim, parece que você consegue enxergar daí, né? E aquilo, você vê Deus com os olhos, né? com Como os tá em olhos, Jó. isso, Porque antes você ouvia falar, mas não. E é tão engraçado que a minha experiência foi com filho também, né? E a gente ia no culto de oração, né? Na igreja. E daí, em certo momento, o pastor pedia para ir à frente, né? Quem tivesse um pedido de oração. E tantas vezes, né, Tayane, que a gente já tinha ido. E na hora que o pastor começou a orar, ele colocou a mão assim na minha cabeça, eu falei assim, sabe, eu escutei Deus falar assim, olha, vai em paz, seu filho está curado. Amém. Né? E tipo assim, é bem isso que a Tayane falou, eu tenho vontade de sentir essa presença de novo, né? E a gente ora, mas é Deus, né? Ele sabe o momento, né? Não é mas, a gente, assim. Mas é muito... Mas confesso também, não sei se a Thaís foi um pouco diferente da gente, que esse sentir Deus também dói. Gerar testemunho dói. Gerar testemunho, então às vezes eu falo, Deus, acho que eu não quero mais nenhum milagre, eu virava dói assim, muito. Porque o Héctor, né, daí ele teve essa internação, daí na sequência acho que foram 5 internações na UTI, e ele teve uma parada cardíaca e respiratória que o meu marido ressuscitou, assim, tipo, com manobra, né, reanimou ele, e teve uma vez que ele convulsionou por 30 minutos e chegou saturando 26 no hospital e já queriam entubar. Então, assim, eu falava, meu Deus tá me achando. Eu falava pra minha mãe, mãe, eu acho que Deus acha que eu sou mais forte do que eu sou, porque eu não sou. Né? Muita gente fala, nossa, mas você foi muito forte. Eu falo, não, eu fui fraca. Quem foi forte foi meu Deus, né? Que me carregou no colo e me manteve em pé. Porque a minha vontade era de não sair da cama, né? Minha vontade era de falar, não, chega, eu não aguento mais. Ou de me vitimar, né? Porque de novo, porque as pessoas estão vivendo felizes, indo fazendo a vida delas, e seguindo tudo, e eu parei tudo, e é de novo, e viver em um hospital é, assim, agonizante, né? Tive boas experiências, mas tive experiências muito difíceis, então hoje eu vejo assim que em vez de pensar, né, porque a gente tem que pensar, graças a Deus, né, que Deus me deu força para eu viver. Eu já ouvi uma mãe falando, né, ela tem um filho com síndrome de Down, e por que não eu? Então a gente sempre, por que? Mas por que não eu? O que você tem de especial? De especial, né? Somos todos filhos de Deus, Deus deixou, como você falou, tenha bom ânimo, porque no mundo terei aflições, né? Então, por que não eu? O que você tem? Não tenho nada, eu tô aqui, Senhor, tudo isso para te servir. É a gente, como mãe, sentir como a gente é impotente, né? Assim, perdeu o controle. A gente acha que tem o controle. Né? Não sei se vocês... Sim, eu sempre achei que eu tinha o controle. Se eu fizesse isso, eu teria isso, né? A partir do momento que eu deixei ele lá, eu percebi que eu não tinha... Não tem o que você fazer. Se eu orar, eu não vou ter problema. Se eu orar, não vou ter problema, não tem nada que eu possa fazer. Pelo contrário, se pensar... Às vezes tinha algumas coisas que eu não concordava aqui na UTI, daí eu falava pro meu marido, daí eu falava, mas eu não vou nem falar nada, porque se alguém desligar um botão, meu filho morre. Né? Assim, não, eu sou impotente, né? Não tenho voz, não tenho o que posso fazer. Nessa hora a gente vê que Deus fala pra gente descansar, né? Que Ele vai prover, né? Que os passarinhos, né? Eles não ceifam, não colhem, mas eles têm o alimento. Então, nessa hora eu aprendi
a entregar de verdade a minha vida para Deus, porque acho que antes eu entregava e segurava, né? Aquela coisa de Normal, se né? a sua vontade não for a minha, deixa que eu dou um jeitinho para fazer do jeito que eu acho que vai ser melhor. E assim, o que mudou, né? No pós-milagre, hoje eu sou uma pessoa que valorizo mais pequenas coisas, né? Eu estava vivendo uma rotina de trabalho muito intensa quando o Héctor ficou doente. Eu achava que eu era uma mulher maravilha, Sim. sabe? Que eu daria conta. Eu era mãe de segunda viagem, né? Então, eu conseguiria... Era mais fácil, Era né? mais fácil. Primeiro era mais difícil. Então, a partir dali eu comecei a ver que realmente importava, né? Que tem coisas que são secundárias. Eu não preciso deixar todos os pratos rodando ao mesmo tempo. O que eu preciso é saber quais pratos que não podem cair, né? Alguns vão ficar parados. Por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário, né? Então, hoje, eu sou mais, assim, eu priorizo mais o que, assim, Deus coloca no meu coração como realmente importante. Então, hoje, a minha família é o mais importante para mim, os meus filhos são o ministério que Deus me deu, né? São a herança que Deus me deu. Eu sou uma nova pessoa. Eu acho que, assim, o milagre, enquanto Deus operou um milagre na vida do Héctor, ele operou um milagre na minha alma, sabe? Ele me transformou. Eu não sou mais a mesma, assim. Você, com certeza, tem experiências mais difíceis do que eu, né? Mais desafiadoras. Quem sou eu para falar? Mas eu acho que Deus, ele não dá um fardo maior do que a gente pode carregar, né? Mas ele molda o nosso coração, ele tem um propósito maior, né? É difícil, às vezes dá vontade de chegar e falar, Deus, mas por quê, né? Por quê? Mas ele vê à frente, né? Uma coisa que eu gosto de falar também é que isso foi uma pregação do pastor Naamã, muitos anos atrás, e depois de tudo, isso veio muito ao meu coração. Que Deus não tem um plano B, né? Para nossa vida. Não tem. Assim, o Héctor não ficou doente porque a Adriana não levou ele no hospital. O Héctor não foi para UTI porque a Adriana não prestou assistência. Na hora que aconteceu, a culpa queria me comer, né? A culpa queria falar, Adriana, por que você foi trabalhar naquela manhã? Adriana, por que você deixou ele com a sua mãe aquele dia? Adriana, por que você não levou ele para o hospital e não tirou um raio-x? Então, a culpa queria me derrubar. Mas não. Deus vê à frente. O plano é A. O plano sempre foi esse, né? Então, o plano não foi um plano B porque deu errado o plano A. Então, Deus vê à frente, né? Ele tem os planos dele. Assim, a gente precisa descansar, né? Descansar que ele cuida do nosso amanhã, ele, igual, descobriu o porquê do Héctor, né? Depois que ele, assim, não sei se o pessoal conhece a história, mas ele teve esse problema respiratório muito grande na primeira vez que ele ficou doente, né? Daí, na sequência, 5 vezes que ele ficou doente, ele precisava de oxigênio, uma vez ele quase foi entubado de novo, e eu vivia naquela rotina de alerta. Eu já dormia com ele na cama, eu vivia com um ambu na bolsa, porque a qualquer momento ele podia parar de respirar. E, é anemia? Não é anemia. É uma síndrome imune rara? Não era. Varreram o Héctor, assim, tipo de cabo a rabo, e ninguém sabia o que era. Até que Deus mais uma vez agiu. Meu marido, ele virou e falou assim, não, é alimentação, né? A gente tá comendo errado. Então, viramos os naturebas, né? A família natureba, era só óleo de coco, só grãos integrais, nada de farinha branca, açúcar. Hoje nem tem açúcar mais em casa. E daí, nessa de tudo natural, eu não sabia, mas uma criança com menos de 2 anos não pode comer grãos, né? A pediatria orienta. O Héctor engasgou com um grão de aquele arroz multigrãos, né? Tava comendo, tossiu e engasgou. Na época eu briguei tanto com meu marido, coitado. Mas tanto, eu falei, você viu? Era integral, o menino. E por quê? Porque ele ficava ruim e eu levava no hospital e o Héctor ficou muito famoso aqui, sabe? Entre os médicos dos hospitais e eu como a mãe louca, né? É verdade. Aí chegou a mãe louca do Héctor. E eu levava pro hospital, não, mãe, ele tá gripado. Eu, não, ele não tá gripado. Ele só ficou ruim depois que ele engasgou, tem alguma coisa no pulmão dele. Não, mãe, na radiografia não aparece, não tem nada, é uma gripe e tal. Ele tossiu por 1 mês, até vomitar todos os dias. Ele tossia, vomitava jato de catarro. E eu levei aqui, acho que umas 3 vezes no hospital, levei em 2 médicos e dava um predizinho, o predizinho melhorava. Ele passava o ciclo, voltava.
Daí um dia a fisioterapeuta pulmonar dele virou pra mim e falou, Adriana, agora tá com sintoma de pneumonia. Daí eu virei pro meu marido e falei, agora a gente vai pra São Paulo. Porque eu levo ele aqui no hospital e não quer nada. Eu falei, eu tenho certeza que tem alguma coisa no pulmão dele ainda. Daí a gente chegou lá e no PA a médica falou, não, mãe, não tem nada. Não tem nada, olha o raio-x. Eu falei, ai meu Deus, socorro Deus, né? Daí a médica que recebeu ele na primeira vez que ele foi transferido em ECMO, né? Ela não tava lá no PA, né? Ela é a chefe da UTI do Sírio. Ela me mandou uma mensagem, ela falou, Adriana, ó, iam te dar alta aí, mas eu falei que é pra internar, porque se você tá falando que tem alguma coisa no pulmão dele, a gente vai achar. Eu falei, ai Deus, obrigada. E daí nisso, eu desmarquei a festinha de 2 anos dele, foi bem na semana da festinha de 2 anos, né? Já não tinha tido de 1 ano, e daí a gente tava no hospital. E daí foram fazer um exame pra procurar, no raio-x não aparecia, daí ela falou, não, na tomografia vai aparecer. Daí o médico que fez tomografia, talvez vocês entendam disso melhor do que eu, não sei se o tomógrafo era melhor, de qualidade, não sei se o operador era mais bem treinado, mas a gente tava lá na recepção da clínica, da parte do hospital, e veio uma enfermeira, mãe, olha, o doutor tá querendo injetar contraste, porque ele tá desconfiando de um achado radiológico ali. Eu autorizei, daí a hora que acabou o exame eu cheguei, ai doutor, achou o arroz? Não, não achei. Mas achei uma formação. Daí eu falei, então tá bom. Falei, ai meu Deus, não acharam. Eu não dei nem bola. Onde tá esse arroz? Porque ele falou, porque eu queria achar o arroz, queria resolver o problema que ele tinha, né? Daí no dia seguinte era aniversário dele. Daí a médica, o hospital fez uma festinha. Daí a médica chegou pra festa e depois da festinha ela falou, Adriana, a gente descobriu o problema de tudo. Desde a primeira internação. A gente nunca tinha feito uma tomografia no Héctor. Ele tem uma má formação cardíaca. Ele tem uma artéria que estrangula ele. Daí me veio na cabeça, ele não responde intubação. E não respondia intubação. Não respondia. Por quê? Porque o ar não entrava. Por isso que ele parou de respirar. Quando ele teve a parada cardíaca, respiratória, todo mundo falou que era convulsão. Mas a minha cunhada médica estava junto, falou, não, ele não convulsionou, ele simplesmente parou. Acho que ele se agitou, estava chorando, colabou ali a traqueia, parou de respirar. Então, tudo fez sentido. Ela virou e falou, olha, ele é o 3º caso da minha vida. É uma alteração super rara, assim. É um achado que não vê em ultrassom na barriga. Ele já tinha feito ultrassom no coração, depois de nascido também não tinha visto. Era só na tomografia com contraste que dava para ver. Daí eu falei, meu Deus, até no grão de arroz, né? Eu falei, Deus, obrigada por esse E o grão de arroz já tinha saído. Não. Não? Daí, no dia seguinte, ela falou, olha, a gente não achou o grão de arroz, mas a gente achou o porquê de tudo. Mas agora, a última alternativa é a gente fazer uma bronquioscopia, que é tipo uma endoscopia que vai pro pulmão. Aí tiraram. Daí me chamaram, mostraram um tecido granuloso em volta, que já era a pneumonia, e o grão. Tem guardadinho lá em casa esse grão. Porque foi a forma como Deus mostrou, né? E assim, nesse momento ela falou, olha, mas ele é muito pequeno, né? Ele é uma cirurgia de risco para corrigir, né? Mas eu tinha muito certo que se Deus tinha mostrado, né, com um grão de arroz, ele tinha um propósito, né? Porque o que a gente estava vivendo não dava para continuar vivendo. Eu vivia com mala pronta para o hospital. Era o nariz do Héctor escorrer, eu já sabia que eu ia para UTI com ele. Eu já sabia que ia gravar em questão de horas, eu já não trabalhava. Ou eu ou meu marido ficava com ele, porque ele era uma bomba relógio. Não tinha como eu deixar uma bomba relógio na mão de uma avó. Porque quando uma coisa difícil acontece, pra gente é difícil agir rápido, né? Sim. Imagina pra uma pessoa que não tem essa responsabilidade, né? Então, ou era eu ou o Neto com o Héctor, eu trabalhava às vezes à noite ou de sábado, e daí durante um dia eu ficava junto, porque era muito rápido, era questão de horas, ele já estava ruim. E daí a gente falou, não, a gente vai fazer a cirurgia, porque Deus é fiel, né? Deus prometeu, ele é uma promessa, né? De que a morte iria passar, mas ele iria preservar a vida do Héctor. Então ele operou, foi em março de 2023,
E foi assim, foi Deus, foi tirar essa artéria que estrangulava ele. Ele é uma criança catarrenta normal. Criança é catarrenta, né? Um catarrinho, né? E daí a gente, primeira vez que ele ficou doente, a gente ficava, gente, olha que fofinho, catarrento saturando. Limpando na manga, roletom. Depois a gente percebeu que ele não ficava catarrento, porque não subia a secreção. Pressão. Ele não era uma criança catarrenta, ele era uma criança que escorria só um pouquinho e já baixava a saturação, ele já começava com dificuldade respiratória. Então, a gente ficou, assim, impressionada, assim. Eu vejo Deus em todo o processo, sabe? Deus, desde o início, cuidando dele, cuidando da gente e transformando. Gerar testemunho dói, mas eu vejo que muita gente voltou para Deus através da história do Héctor, né? Muita gente percebeu que Deus está vivo, né? Que Deus ainda opera milagres, que Deus tem o tempo dele, né? Muitas vezes a nossa vontade não é igual a dele, mas ele sabe o que é melhor pra gente. Então eu sou outra pessoa, assim, acho que o milagre dele operou mais em mim do que nele. Operou tanto nele, né? Mas operou mais em mim do que nele. Amém. Obrigada por esse Testemunho. deixa a gente sem palavras, né? Eu vejo uma mulher forte, esforçada, que leva sempre a Deus aqui na minha frente, desde Com muita criança, fé. com muita fé, e que mostra que a nossa fé é pequena, porque você sempre teve fé. E você Não, mas minha fé é pequena também. E Meu Deus você é foi- grande. Amém. Então é muito bom poder compartilhar essas histórias aqui. Acho que é um podcast diferente, né? Sim. Porque a gente está diante de milagres de Deus. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente que agradece. E que dá pra gente ser mãe e ser profissional. E equilibrar os pratinhos, mesmo que às vezes algum caia. Cai e fique parado. E tá né? tudo certo. Tá Tá tudo tudo bem. Eu acho que hoje existe muito isso da gente querer passar uma imagem. Instagram é tudo imagem, né? Então passou aquilo de que eu posso tudo, né? Aquela visão de Mulher Maravilha. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa lutar contra. A gente não precisa dar conta de tudo, né? E Não. consome a gente. Se a gente tentar viver essa Mulher Maravilha, vai consumindo a gente até chegar ao ponto da gente não conseguir fazer mais nada. Muito menos ser a Mulher Maravilha que não existe, né? É bem isso. E vi um crescimento de um casal também. A gente tá Linda junto a há história. muito tempo. São quantos anos? 20 anos. 20 anos. Fez 20 anos agora em setembro. Não vou falar a minha idade, mas eu tinha 17. Então é mais do que a minha vida. Ah, então dá pra ter os Mais do 5 que a metade. Dri, parabéns Ah, pela eu sua que vida agradeço. profissional e pessoal. Que Deus siga com vocês. Amém. Amém. Deus Mais uma vez, abençoe. obrigada por compartilhar aqui com a gente. Obrigada, meninas. Foi um prazer estar aqui hoje. Obrigada. E assim a gente encerra mais um Primecast e esse, com certeza, Deus vai falar com muitas pessoas. Amém. Até a Amém. próxima.